Mas muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma aula do CPET. Nós dividimos as duas aulas vão estar separadas, então eu preciso de recomeçar outra vez. Nós já tivemos a aula do professor Bruno sobre a sincronia hoje, e hoje é a nossa última aula do CPET do ano, dessas nossas aulas de terça-feira. Acho que fizemos um programa ótimo durante o ano inteiro. Nós temos o objetivo de poder voltar nas nossas reuniões de terça-feira, no ano que vem, a ter aulas presenciais novamente, mas a gente tem capacidade de poder fazer transmissão das aulas lá no CPET para as redes, enfim. E acho que a gente vai querer continuar, de alguma forma, ter essa participação e de termos também convidados de fora cada vez mais, como nós tivemos esse ano, em praticamente todas as apresentações, com gente de fora. A interação foi ótima, e é uma pena que a gente esteja terminando. Eu, então, fiquei reservado, essa era a aula inicial, a aula do POTS 5.0, O programa de otimização da síndrome séptica é um programa que o CPET desenvolveu, e nós chamamos desse jeito. Isso foi em 2004, quando surgiram as primeiras recomendações da campanha Sobrevivendo à Sepsis, da Surviving Sepsis Campaign. Aquela foi a época do Precept, foi a época do Prowess, né? E a gente, já naquele momento, desenvolveu um programa de otimização do tratamento das síndromes sépticas, naquela época chamada de sepse grave e choque séptico. E desde então, cada vez que sai uma publicação nova das diretrizes da Surviving Sepsis Campaign, a gente faz um POTS, a gente faz um folder, que, no fundo, ela é uma transformação de uma diretriz num POP, né? Quando você olha, por exemplo, né, pretensiosamente, quando você olha que a American Heart Association, por exemplo, ela, a cada 4 ou 5 anos, ela lança uma nova diretriz para o tratamento da parada cardíaca e da reanimação cardiorrespiratória, por consequência. Isso gera um volume, geralmente um suplemento do Circulation, um suplemento de 200 páginas, 250 páginas, cada vez cresce mais os suplementos da parada cardiorrespiratória, e ali ela é um conjunto de recomendações que a American Heart, o ILCOR, outras sociedades agora já juntas, fazem aquele conjunto de recomendações. Mas aquele conjunto de recomendações, eles têm que ser transformados num documento que coloca em prática as novas recomendações. Então, quando você olha o ACLS, ele é baseado nas últimas recomendações do American Heart Association, mas ele tem lá A, B, C, tem uma sequência de ações que você deve fazer quando encontra uma pessoa em parada cardiorrespiratória, e que estão baseados nas melhores evidências, nas melhores recomendações, de um modo geral, publicadas a cada 5 anos, num suplemento do Circulation. Ninguém pega o Circulation e põe embaixo do braço e vai fazer uma reanimação, que precisa de colocar aquilo em ordem. E isso acontece com todas essas recomendações. Na hora de colocar em prática, elas têm que gerar ou um protocolo. Eu não gosto muito de chamar protocolo aquilo que a gente faz como rotina, é melhor chamar de rotina, ou melhor chamar hoje de procedimento operacional padrão, um POP, mas que tem uma sequência de ações. Então, o POTS, toda vez eu repito a mesma história, o POTS nada mais é do que uma sequência de ações quando um médico encontra um paciente com uma suspeita de sepse ou de choque séptico, e que ele deve, então, colocar em ações, e essas ações elas são
fundamentalmente baseadas nas últimas diretrizes da Surviving Sepsis Campaign. Okay? Então, essa é a 5ª versão, não mudou muita coisa. Viu, Vinícius? Não tem muita coisa diferente no POP 5.0 quando comparo com o 4.0. O Vinícius, depois da aula da apresentação da Surviving Sepsis Campaign, estava meio decepcionado, porque tinha aprendido muito pouco, porque muito pouca coisa tinha mudado. Eu quis, de alguma forma, tentar mostrar para ele de que não, que mesmo quando você tem uma diretriz nova e essa diretriz não muda muita coisa, significa que você estava atualizado. E você vem, acho que o CPET faz isso, os nossos coordenadores, de fazer as atualizações na beira do leito, quando sai uma grande de recomendação, a gente não tem muita coisa para poder mudar na prática, porque, no fundo, a gente já incorporou isso na prática clínica de uma forma bastante fundamental. Então, eu disseminei hoje para vocês, no grupo do científico, a maneira como o POT 5.0 ele está descrito, tem ali umas pequenas modificações com relação ao POT 4.0, mas eu quis disseminá-los, porque acho que esse é um produto nosso, embora ele tenha sido feito fundamentalmente por mim, ele sempre foi um produto do CPET, e acho que é por isso que ele ainda não foi transformado em folder. Ele é um arquivo em doc, que eu disseminei para vocês hoje um PDF, que eu vou rapidamente aqui, em 25, 30 minutos, espero, poder apresentar rápido para vocês as linhas gerais do POT 5.0, para que vocês possam criticar, sugerir alguma mudança, e que depois disso, então, a gente vai fazer... transformar isso num folder e que isso, de alguma forma, sirva para o nosso grupo poder disseminar para os seus outros médicos, os locais onde eles trabalham, porque o principal benefício que isso traz, obviamente, é de melhora da qualidade média do atendimento de um doente com sepse, com choque séptico, nas unidades de terapia intensiva, nesse caso, nas que a gente trabalha, mas eu fico muito feliz de que o POTS ele é muito disseminado. Eu tive uma reunião no departamento de clínica médica umas 3 semanas atrás para falar do Surviving Sepsis Campaign, e daí perguntaram, e daí, quando é que vai sair o POTS novo? Porque muita gente acaba, de alguma forma, utilizando os nossos folhetos, o PDF que fica no site, também para poder treinar pessoas. E a segunda razão é de que ele diminui de forma significativa a variabilidade de atendimento dentro das UTIs. Né? Como as UTIs elas são organizadas através de um coordenador, alguns intensivistas, mas muitos médicos que não são especialistas, o conhecimento de um procedimento operacional padrão, de um POTS, do tratamento da sepse, torna que pelo menos o básico seja feito para a grande maior parte dos doentes, evitando muita variação no atendimento, o que é muito ruim, obviamente. Embora o atendimento tenha que ser personalizado, é preciso um conhecimento fisiopatológico, um conhecimento científico bem embasado para poder mudar as coisas, ou para poder personalizar aquilo que está descrito na diretriz. Muito bem. Com essa introdução, então vamos lá. Sepse é uma doença extremamente comum, afeta milhões de pessoas. Uma pessoa morre de sepse a cada 3,5 segundos, e ela tem consequências para a vida inteira, porque deixa sequelas significativas, cognitivas, osteomusculares, respiratórias, assim por diante. Muito bem, o POTS ele não é um produto, ele não deve ser um produto individual, ele tem que ser fundamentalmente baseado nas diretrizes, embora com algumas nuances que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, nessa publicação, tanto no Intensive Care Medicine, né, de outubro, na Critical Care Medicine, é a mesma publicação, basicamente, o mesmo grupo, são as duas sociedades que sustentam a campanha Sobrevivendo à Sepse. Muito bem, quando eu pego aquilo, então, e transformo isso no POTS, num POP, a gente transforma isso de uma forma
pretensamente de alguma forma similar a um ACLS, a um BLS. Ao invés de ser A, B, C, a gente tem aí a fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Né? Isso já é um clássico, já foram 10 fases, algumas fases foram retiradas, porque alguns tratamentos saíram da conotação e não tem indicação de se fazer no doente com sepse mais. Né? Tudo isso está empacotado, ou está, de alguma forma, num bundle que dá resumo a esse slide. Né? Eu também, pretensamente, acho que esse slide foi um dos slides mais bonitos que eu produzi na minha vida. Então, eu sempre gosto de reproduzir esse slide sempre que eu falo do POTS e de sepse. Então, a fase 1 e 2 é reconhecer a síndrome séptica, o 3 é fazer ressuscitação hemodinâmica, o 4 é coletar a cultura e iniciar antibiótico terapia, o 5 é otimização hemodinâmica e otimização antimicrobiana, e depois o 6 é o suporte às disfunções orgânicas, o tratamento adicionais e a monitorização das disfunções orgânicas, tudo isso tentando, de alguma forma, mostrar que sepse é uma doença sensível ao tempo, como é o trauma, o infarto agudo do miocárdio, o AVC e a sepse. E eu posso dividir isso em 3 grandes ondas. Né? A primeira onda do tratamento da síndrome séptica, da sepse, do choque séptico, ela está aqui, ela envolve aquelas primeiras 3 horas, e, de um modo geral, ela tem que ser disseminada, porque isso tem que ser feito não só dentro da UTI, mas tem que ser feito onde o doente é encontrado, no pronto-socorro, na enfermaria, no quarto, seja lá onde for. A segunda onda é uma onda que da otimização hemodinâmica e microbiana, onde o intensivista realmente faz a diferença. E sepse é uma doença prevalente, muito mais do que incidente. É uma doença de um doente que fica internado no andar de terapia intensiva e que é desafiado, nos desafia diuturnamente, às vezes por semana, se não alguns doentes críticos crônicos por alguns meses. Nós temos essas 3 ondas que precisam ser cuidadas. Então, a primeira coisa para poder se fazer, talvez o ponto mais importante do doente com sepse, é essa primeira fase. A fase do reconhecimento da sepse, da choque séptico, a ressuscitação hemodinâmica rápida, o antimicrobiano dentro da primeira hora. Decidir se isso vai ser feito nesse momento ou não. Eu vou rapidamente aqui mostrar para vocês. Então, o reconhecimento da sepse, do choque séptico, talvez o ponto mais importante, porque sem reconhecer não se dispara todas as outras fases do tratamento da sepse. O POTS e a Survive Sepsis Campaign, elas assimilam o sepse 3. Sepse é definida como uma disfunção orgânica que ameaça a vida, devido a uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. E choque séptico nada mais é que um subgrupo dos pacientes com sepse que possui graves anormalidades circulatórias e do metabolismo celular, que acarreta substancial aumento da mortalidade. Isso está incorporado dentro do sepse 3. Por que sepse é uma doença tão difícil de ser reconhecida? Porque a sepse tem atributos clínicos que, muito frequentemente, eles têm interface com o doente que é normal, com o doente que tem só infecção, com o doente que tem disfunção orgânica, mas não tem infecção, e aqui está o doente com sepse. E a interface com as outras situações, ela nem sempre é muito clara. Nós nunca vamos ter uma situação em que a gente vai ter 100% de sensibilidade, 100% de especificidade no diagnóstico, mas precisamos trabalhar para poder minimizar, disparar o tratamento da sepse em quem não tem sepse e deixar de disparar o tratamento da sepse para quem tem sepse, mesmo que sejam situações clínicas atípicas. Muito bem, a sepse é a presença de um foco de infecção com pelo menos um órgão em disfunção. O choque séptico é um subgrupo do paciente com sepse, que tem hipotensão dependente de droga vasoativa e tem lactato mais do que 2 milimol por litro. Isso está incorporado naquela primeira fase do POTS. Então, o que o médico tem que fazer na hora que encontra com um doente? Ele tem que buscar uma evidência clínica de infecção com foco suspeito ou confirmado. E isso ainda é dependente de SIRS.
Embora a CIRS não faz mais parte do diagnóstico de sepse, CIRS ainda é um elemento importante para fazer o diagnóstico de infecção. Então, na hora que você aborda um doente, se ele tiver algum sinal de CIRS, pelo menos um, não precisa ter dois, leucocitose, febre, taquicardia, taquipneia, ele pode ter infecção. Se isso se associa com sinais e sintomas de um foco de infecção, pneumonia, infecção urinária, cada uma delas tem a sua sintomatologia, esse doente provavelmente tem infecção. Se esse doente tem infecção, você vai buscar, pelo menos, uma disfunção de um órgão. E eu vou mostrar como fazer rápido essa busca de uma disfunção orgânica num doente que tem suspeita ou confirmação de infecção. Como elas são emergências médicas, na prática, se um doente tiver pelo menos uma suspeita clínica razoável de infecção, você rapidamente investiga os 6 órgãos seguintes: cérebro, pulmão, coração, fígado, rim e sangue. Cérebro, pulmão, coração, fígado, rim e sangue. Cérebro, qualquer diminuição do nível de consciência. Pulmão, presença de taquicardia, taquipneia ou diminuição da oxigenação, que não pode ser explicado por uma outra situação clínica óbvia. Uma hipotensão arterial, elevação de bilirrubinas, oligura ou elevação de creatinina e queda de plaqueta. Então, rapidamente tem que avaliar isso. Obviamente, oligúria vai levar pelo menos 1 hora para poder ser identificado, creatinina, bilirrubina e plaquetas precisa de exames de laboratório, então isso pode levar 1, 2, 3 horas para poder vir o resultado, mas essas aqui que são mais graves, que são mais prementes, diminuição do nível de consciência, alteração da oxigenação e hipotensão arterial, podem rapidamente ser avaliados em qualquer situação clínica e elas devem fazer parte dessa busca incessante por pelo menos uma disfunção. Pelo sepsi-3, nós precisamos de ter pelo menos 2 pontos do SOFA, mas ninguém vai ficar andando com a tabelinha do SOFA debaixo do braço. Ela é impraticável. Se nós formos fazer um estudo clínico, nós vamos usar o score SOFA, mas num pronto-socorro, nós vamos usar essa sequência aqui. Se o doente tiver alguma dessas alterações e tiver uma suspeita de infecção, possivelmente ele tem sepse. E esse doente, consequentemente, isso passa a ser uma emergência e nós passamos rapidamente para o 2, para o 3 e para o 4. Esse doente precisa de um acesso venoso rápido para coleta de exames e de volume. Os exames, o objetivo é fazer o diagnóstico da sepse, das disfunções orgânicas e monitorização. Então, quais são as sugestões? Hemograma com plaqueta, isso é o que o POTS sugere, uma bioquímica, glicemia, creatinina, sódio e potássio, bilirrubinas, gasometria arterial. Isso para todo mundo que tem uma suspeita de infecção, uma suspeita de sepse. Lactato para todo mundo e o preenchimento capilar. Hoje o preenchimento capilar é talvez uma novidade nessa fase, e lembrar de anotar quantos segundos leva para poder fazer o preenchimento capilar, menos do que 3 é normal, mas muito frequentemente os doentes com sepse, com hipoperfusão, têm 5, 8, 10 segundos para fazer o preenchimento. Isso precisa ser anotado na ficha inicial, porque isso vai servir de monitorização posteriormente. Coliculturas, pelo menos 2 hemoculturas, isso está descrito no folheto, no PDF que eu mostrei para vocês, que eu encaminhei, sempre fez parte do POTS, e outras culturas, dependendo do foco de infecção que você tiver suspeitando. Muito bem. Fez esse ABC no doente que tem suspeita de sepse, rapidamente. Ressuscitação hemodinâmica rápida e antimicrobiano dentro da primeira hora. Esses são 2 elementos que têm que ser feitos se o doente estiver fora da unidade de terapia intensiva, ainda fora da UTI. Né? Então, iniciar rapidamente a administração de cerca de 30 ml por quilo de cristalóides, que devem ser dados em até 3 horas. Mesmo os doentes com sepse, sem sinais óbvios de hipoperfusão, sem sinais clínicos de hipoperfusão, uma boa parte desses doentes tem hipoperfusão oculta, e em estudos históricos, com cortes históricas, tem mostrado de que essa administração, quando ela é feita em pelo menos essa quantidade de volume, ela está relacionada com diminuição de mortalidade.
A exceção é escutar um pulmão. Se o doente tiver uma congestão pulmonar evidente, ele não deve receber. Né? Qual cristalóide? Solução salina, Ringer lactato ou solução salina balanceada, qualquer uma delas. Nós comentamos isso na Surviving Sepsis Campaign, não tinha saído a publicação do Basics ainda, mas agora com o Basics, nós temos que fugir daquela recomendação da Surviving de que tem que ser solução salina balanceada, porque o Basics, com 11 mil doentes, mostrou que tanto faz. Então, se você quiser fazer a solução salina balanceada, você só vai pagar 20 vezes mais do que fazer a solução salina ou Ringer lactato. Então, não há necessidade, obviamente. Né? Muito bem, qual é o objetivo? O objetivo é manter uma pressão arterial de pelo menos 65 milímetros de mercúrio, com a reposição volêmica rápida, mas você já começa junto com o vasopressor, se a pressão da PAM não estiver nesse nível. E o vasopressor geralmente é noradrenalina, que pode ser administrado junto com o cristalóide. Acesso venoso central e PAM ainda são importantes de serem feitos nesses doentes, mas você não atrasa a administração de vasopressor, que pode ser feita, como nós já discutimos, por via periférica até o acesso central, de modo geral, numa veia próxima à fossa cubital. Ok? Garanta que esteja na veia esse vasopressor. E esse doente precisa ir para a unidade de terapia intensiva, a sugestão é de que ele vá até às 6 horas, mas não tem por que atrasar. Né? Uma vez feita essa administração de volume, é rápido, a administração do antibiótico, coletou os exames, esse doente deve ser tratado num ambiente de UTI o mais rápido possível, de preferência ainda dentro das primeiras 6 horas da identificação desse doente no pronto atendimento. Muito bem, ressuscitação hemodinâmica rápida e antimicrobianos. Rápido também. Mas aí mudou um pouquinho. Ao invés de ser 1 hora, agora pode ser dentro de 1 a 3 horas. Né? Discutimos um pouco por que essa discussão houve uma grande influência da Sociedade Americana de Infectologia, mas ela parece que está dentro dos conceitos da necessidade de se fazer antibiótico terapia precoce, principalmente nos doentes mais graves. Ou seja, antimicrobiano até a 1ª hora, quando a sepse for definida ou provável. Isso vai depender, essencialmente, daquela tua avaliação inicial. Tem infecção ou não tem infecção? Se a infecção estiver definida e tiver pelo menos uma disfunção orgânica, clínica, não precisa esperar os exames vêm na sequência, porque senão, doente com hipotensão arterial e com sinais evidentes de pneumonia, ele, obviamente, ele tem hipoperfusão, tem sepse, vai receber volume, droga vasoativa, se tiver um lactato mais do que 2, ele é um choque séptico. Você vai fazendo isso na evolução e vai definindo melhor a caracterização clínica do doente em 1, 2 horas, mas se ele tiver definido que tem infecção, ela é provável, esse doente deve receber antimicrobiano na 1ª hora. Se a sepse for apenas possível, não tiver sinais de hipoperfusão clínica, você pode procurar outras causas para o problema agudo, esperar alguns exames ainda dentro do pronto-socorro, mas não mais do que 3 horas. Se continuar ainda com sepse possível, em 3 horas não se definiu, não encontrou uma outra situação clínica, a presença de suspeita de sepse persiste, você tem até 3 horas para poder iniciar antibiótico, se o doente não tiver hipoperfusão. Okay? Isso está claro nessas últimas recomendações. Essa, inclusive, é uma tabelinha que está disponível no site da Surviving Sepsis Campaign, né, e que coloca que se choque está presente, se choque está ausente, se sepse é definido ou provável, se sepse é possível. Então, se sepse for possível e não tiver hipoperfusão, você pode aguardar até 3 horas para o início do antibiótico. Se não, continua valendo a ideia de fazer dentro da 1ª hora, com a ideia de que sepse é uma doença microbiológica. Tem repercussões hemodinâmicas, mas ela é fundamentalmente uma doença microbiológica e tratar a causa da infecção com antibiótico terapia precoce o mais cedo possível, porque isso é pela própria definição, a disfunção orgânica é uma resposta desregulada do organismo, então não faz nenhum sentido deixar que isso se desregule
por mais 15 minutos, por mais meia hora, por mais 1h30, que, obviamente, isso causa mais desregulação dos sistemas orgânicos, mais disfunção orgânica, mais morbidade e mortalidade. Muito bem. Ainda com relação aos antibióticos, rapidamente, é largo espectro, com cobertura ampla, obviamente, largo espectro para fazer cobertura ampla, com boa penetração no foco da infecção que surgiu lá da avaliação clínica inicial do doente. O antibiótico tem que ser baseado no foco primário. Antibiótico para pneumonia é diferente de antibiótico para infecção urinária, que é diferente para meningite, e assim por diante. Não é a intenção aqui fazer uma revisão dos antibióticos, mas sim os princípios de como fazer essa escolha. Vai depender do foco primário e vai depender da epidemiologia do doente, se ele tem epidemiologia para bactérias resistentes a múltiplas drogas, né? Tem doença crônica, teve internamento recente, já está usando algum antibiótico, fez o uso de antibiótico precoce, enfim. Nós estamos bem sedimentados com relação a isso. E há uma indicação de fazer esse esquema antibiótico combinado para pacientes graves que têm chance de ter bactérias resistentes a múltiplas drogas. Antibiótico terapia combinada, não para fazer sinergia, mas para poder ampliar o espectro antimicrobiano. Respeitar PK/PD. Muito bem. Isso posto, eu tracei uma linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha de que esses 4 primeiros elementos eles têm que ser feitos aonde o doente estiver, né? Depois que esse doente foi feita aquela ressuscitação imediata, iniciou vasopressor, está fazendo administração de volume com cristalóide, já coletou os exames, fez antimicrobiano, o estudante tem que ir para a UTI. Então, a partir deste momento, ele precisa de um especialista para poder fazer a diferença neste momento, para poder fazer o ajuste fino, porque neste momento nós temos que ensinar todos os médicos da frente a fazer isso da forma adequada, e eventualmente pode ser nossa responsabilidade se lá estivermos atendendo esse doente, ou eventualmente aquele doente que desenvolve sepse, choque séptico por causa de uma infecção nosocomial já dentro da unidade de terapia intensiva. Enfim, a nossa obrigação é estar fazendo tudo isso daqui da melhor forma possível, como especialistas, mas eu diria que principalmente desses 5 em diante, isso é absolutamente nosso, nós temos que dominar isso. Ou seja, o estudante começou a fazer aquela reposição de volume, já fez o primeiro antibiótico, agora ele tem que fazer a otimização hemodinâmica e antimicrobiana nas horas seguintes. Vamos lá. Com relação a fluidos. Com relação a fluido, é preciso respeitar as 4 fases: resgate, otimização, estabilização e descalonamento. O que se faz no pronto-socorro, na fase inicial, é a fase de resgate, com os 30 ml. Depois eu tenho que otimizar, né? Essa otimização, eu olho para o doente. E aí é preciso de ter sensibilidade, precisa de ter todos os 5 sentidos bem apurados, conhecer bem o doente, a história clínica, avaliar, olhar para os exames, olhar para a diurese, para o nível de consciência do doente. E baseado em frequência cardíaca, PAM, débito urinário, nível de consciência, perfusão da pele com preenchimento capilar, lactato sérico, eu tenho um conjunto de informações que eu posso separar o doente em 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo, pacientes nitidamente hipovolêmicos, mal perfundidos e sem sinais de congestão pulmonar. Esse doente, eu não preciso ficar fazendo prova de fluido responsividade. Esse doente está, obviamente, 30 ml é pouco, para um doente muito chocado, né? Eventualmente até doente que perdeu, que vomitou, teve diarreia, teve sangramento. Esse doente precisa de fazer mais administração de volume, porque ele está nitidamente descompensado, baseado nesses critérios clínicos aqui. E no outro ponto, está o doente que já não tem mais sinais de hipovolemia e tem sinais, inclusive, de congestão pulmonar. Esse doente a gente não deve administrar mais volume. Nessa fase, ele só vai receber os 30, e eu vou só fazer um líquido de manutenção, eventualmente, posteriormente, de acordo com perdas. No meio desses 2,
são aqueles doentes que têm sinais clínicos menos evidentes. Então, esses doentes eu vou precisar de fluido-responsividade, né? E aí é aquilo que vocês utilizam na beira do leito, variação de pressão de pulso, elevação de passiva das pernas, e principalmente eco, cada vez mais hoje, quase todos os hospitais têm, avaliando veia cava inferior e, eventualmente, até VTI, como resposta à administração de mais volume para poder fazer o controle fino. Cristalóides, novamente, são a forma preferencial de fluidos. A Surviving Sepsis Campaign diz que albumina para os doentes muito albuminêmicos, hepatopatas, ou principalmente para os doentes que precisam de muito fluidos. Pode usar albumina. Acho que as evidências são fracas, mas isso está lá no POTS, porque, afinal de contas, está na Surviving, né? E cristalóide. Cristalóide ou cristalóide, sempre gostei dessa frase, a sua escolha. Como são 3 cristalóides, você pode usar ou salina ou Ringer lactato, solução balanceada. Eu preferiria usar a solução salina ou Ringer, obviamente, porque é mais barato, só por causa disso. Muito bem. A droga vasoativa, noradrenalina, ainda é a droga de preferência, não mudou muito. Se noradrenalina não for suficiente para elevar a pressão, junto com a administração de volume, acrescentar vasopressina ou noradrenalina, vasopressina, sem dúvida, é a primeira escolha nessa fase. Adrenalina, principalmente pelas arritmias, acho que ela deve ser deixada mais de fundo. Muito bem. E olhar para a perfusão. O objetivo da otimização hemodinâmica com fluido é corrigir por perfusão sistêmica, dados clínicos favoráveis. Então, o doente está fazendo droga vasoativa, vasopressor, conseguiu conquistar a tua pressão adequada, e você está fazendo volume, e o doente vai receber mais volume ou não, dependendo da fluido-responsividade. Eu olho para os dados clínicos. Teve queda da frequência cardíaca, elevação da PA, normalização do débito cardíaco, melhora da pele, do nível de consciência, ok. Não está na Surviving, mas gosto de insistir no Shock Index, né, da frequência cardíaca e da PA sistólica. À medida que você vai compensando o doente, a frequência cardíaca vai caindo, a PA sistólica vai subindo, e, obviamente, o Shock Index vai caindo, né? Um Shock Index menor do que 1, de um modo geral, significa que o doente está muito próximo de estar bem compensado. Shock Index bem maiores, 1, 1.2, 1.3, esse doente ainda precisa de mais volume, eventualmente droga vasoativa, principalmente se tem sinais clínicos de hipoperfusão, esse doente não está adequado. E o que eu uso basicamente, junto com os outros sinais clínicos, é o lactato e o preenchimento capilar, né? O lactato, a sugestão, obviamente, de que esse lactato esteja em queda, de preferência normalizado em até 12 a 24 horas. Ninguém sabe muito como colocar o quanto de lactato que precisa diminuir. Os estudos lá atrás falavam em diminuição de 10% do lactato em 6 horas. É muito pouco de queda. O Andrômeda, por exemplo, na corte de lactato, utilizou uma queda de pelo menos 20% do lactato a cada 2 horas. E mesmo com esse endpoint, o preenchimento capilar foi igual ou foi um pouco melhor. Então, acho que tem que contextualizar isso clinicamente para o doente, mas a ideia é de que esse lactato em 12 a 24 horas ele esteja próximo do normal. Com todas as considerações de que hiperlactatemia, o doente pode já estar compensado e ter hiperlactatemia por hipermetabolismo, e a gente já discutiu. Enfim, precisamos de contextualizar isso, mas esse é um endpoint inicial para poder ser atingido. Eu quero normalizar esse lactato em 12 a 24 horas. Né? E quero normalizar o preenchimento capilar o mais rápido possível. Né? A corte do Andrômeda do preenchimento capilar era assim: preenchimento capilar acima do Q3, eu vou ressuscitando até obter um preenchimento capilar abaixo do Q3 segundos. Ok? Muito bem. Se após as medidas anteriores o paciente ainda apresentar sinal de hiperperfusão, dou butamina nele. Acho que isso também está incorporado. E corticoide pode ser uma opção. Quanto de corticoide? Naquele doente que ainda persiste
com droga vasoativa depois de 6 horas, 8 horas, 12 horas, esse doente pode ter um benefício fraco da utilização de hidrocortisona, 200 a 300 miligramas por dia, em doses divididas ou em dose contínua, o que cada serviço preconizar. Muito bem. Essa é a otimização hemodinâmica. Isso precisa de um médico inteligente, de um intensivista, para poder fazer isso habitualmente. Porque aí esse doente já está dentro do ambiente de UTI, na UTI, e ele é o intensivista que utiliza isso. Aí precisa reavaliar o esquema antimicrobiano, que foi inicial após 48, 72 horas, com os resultados de cultura. Você vai estreitar o espectro, descalonar sempre que possível, minimizar toxicidade, custos, resistências, tudo isso está no POTS. Uma terapia combinada geralmente não precisa ser administrada mais que 3 a 5 dias. Fez 3 a 5 dias, vem o resultado da cultura. De um modo geral, você escolhe um antimicrobiano para poder continuar os 7 a 10 dias de antibiótico, que habitualmente é o que se precisa para uma grande maior parte das sepsis. Faz o controle do foco da infecção, rapidamente o estudante tem que ter abscessos drenados, não discuta muito catéter, tá bom? O catéter tem que ser retirado e ponto. Né? Fez um diagnóstico de infecção, possivelmente está relacionado com catéter vascular, troca o catéter e pronto. A duração típica de um tratamento deve ser de 7 a 10 dias, até sepsis abdominal não complicada, pode ser até 5 dias, eventualmente. Mas, de um modo geral, 7 a 10 dias para a grande maior parte. Se a resposta for lenta, se tiver foco não drenado de infecção, sepsis por estáfilo, eventualmente um período mais prolongado, 10 a 14 dias. Tá? Procalcitonina ou proteína C reativa, talvez. Okay? Tem só uma frasezinha na Surviving Sepsis Campaign. Como nós temos dificuldade com a procalcitonina, nós estamos dizendo que a procalcitonina é melhor para poder ajudar o médico já numa fase lá próxima do final da primeira semana de antibiótico, se ele quiser pedir uma procalcitonina. Se ela normalizou, se ela estiver baixa, pode te ajudar a suspender o antibiótico. E a proteína C reativa, que a gente pede todos os dias, se ela estiver em queda também, isso ajuda. Com menos sensibilidade, com menos especificidade que a procalcitonina, mas que, sem dúvida, é um dado adicional a mais dentro do contexto clínico que a gente leva em consideração para poder limitar o uso de antibióticos. Muito bem. Vamos para o 6, para o 7 e para o 8, que é a principal, aquela segunda fase da segunda onda da sepsis, que é a otimização de antibióticos. Ela é fundamental que todos os intensivistas façam a diferença nesse momento. Disfunções orgânicas. Esse doente precisa tem disfunção renal, tem doença respiratória, tem doença gastrointestinal e assim por diante. Então, aqui eu vou passar mais rápido, né? Que ela não faz parte do core da sepsis, mas das suas diversas consequências. Tem uma parte relativamente ampla do suporte ventilatório. Então, o suporte ventilatório com catéter de alto fluxo parece ser melhor do que VNI. Nós não temos catéter de alto fluxo, então nós vamos fazer VNI para uma grande parte dos doentes com insuficiência respiratória hipoxêmica, não muito descompensados, sabendo que isso não vai mudar a história clínica do doente. Eventualmente, alguns doentes podem não ser intubados com essa estratégia, se eles estiverem conscientes, estáveis hemodinamicamente, fácil de adaptar, alguém que possa cuidar dessa ventilação mecânica diuturnamente, e, eventualmente, o doente pode ter uma resposta rápida à sua sepse e evitar ser entubado. Mas uma grande parte desses doentes, obviamente, vão para uma ventilação mecânica, que precisa ser protetora, ajustar um volume corrente para 6, 8, mais próximo de 6 ml por quilo, e mantenha uma pressão de platô menor do que 30, uma drive pressure menor do que 15. Vamos procurar manter uma PIP mais moderada a alta, a tabelinha de PIP ainda do ARDSNet ainda é mais frequentemente utilizada na beira do leito, iniciando com 10 a 15, regulando para poder manter uma FO2 abaixo do que 0,6, uma saturação de pulso maior do que 92.
Okay? Então, em termos gerais, basicamente é isso. Ventilação prona, se uma PaO2 e FO2 estiver abaixo do que 150, tem aquelas diversas situações. Primeiro, garanta que a tua ventilação mecânica está otimizada. Se esse doente permanecer com menos do que 50, nós vamos conseguir diminuir a mortalidade por causa de uma ventilação mecânica ainda mais gentil de posição prona. Se esse doente pode se beneficiar do uso de bloqueador neuromuscular por até 48 horas, aplica bando de prevenção APAV em todo mundo, e, eventualmente, alguns doentes podem se beneficiar de uma ECMO veno-venosa, naqueles doentes que tiverem oxigenação refratária, naqueles doentes que tiverem dificuldade de manter uma ventilação mecânica invasiva protetora, desde que tenha um centro que seja experiente, que possa acrescentar benefício para esse doente, como a gente já discutiu anteriormente em outras aulas, e aplique protocolos de desmames de uma forma sistemática para todos os doentes. Tudo bem, terapia de suporte renal, não tem muita coisa, né? Para nós, terapia de substituição renal está clara, com dois, três últimos trabalhos de que elas não têm indicação de serem feitas na presença de acidose grave. O doente não tem benefício, inclusive atrasa o retorno da função renal nesses doentes. Intermitente é igual a contínua, mas contínua pode facilitar o manejo hemodinâmico, e nada de ficar purificando o sangue, alguém que vem buzinar na orelha, um outro médico, vamos fazer diálise porque vamos retirar a citocina ruim e deixar as boas. Né? Isso, diálise não é benzimento, não é reza, então não vai purificar o sangue de ninguém. Okay? Acho que isso também está claro na Surviving e também está claro no POTS. Hiperglicemia, acho que já passamos da fase de ficar discutindo isso muito, mas se o doente tiver 2 glicemias consecutivas acima do que 180, insulina endovenosa contínua para manter uma glicemia abaixo do que 180, evitando hipoglicemia e variações amplas da glicemia. Acho que esse é o objetivo fundamental. Uso de hemocomponentes. Dá para poder aceitar mesmo do doente na fase aguda, se ele não tiver uma hipoperfusão grave, dá para aceitar uma hemoglobina de até 7. Né? Mas lembrar, os doentes que têm isquemia miocárdica, que têm hipoxemia grave, hemorragia aguda, ou que estiverem muito mal perfundidos, esses doentes podem precisar de níveis mais elevados, 8, 9 miligramas por decilitro de hemoglobina. Então, é preciso personalizar um pouco esse nível de hemoglobina, retirando da rotina do 7 esses doentes que têm hipóxia tecidual persistente, que têm hemorragia ou que têm principalmente isquemia miocárdica, que tem doença cerebrovascular aguda, isquêmica, obviamente, assim por diante. Todos os pacientes sépticos devem ter suporte nutricional, iniciado após ressuscitação hemodinâmica inicial. Idealmente, nutrição enteral deve ser o padrão para todos os doentes, mas devagar com o andor, o santo é de barro, o tracto gastrointestinal está descompensado, ele não vai absorver tudo que você precisa, ele é o primeiro a descompensar, ele é o último a ser reperfundido. Então, evite alimentação calórica completa nos primeiros dias, vai avançando de acordo com a tolerância, dá para poder esperar 48, 72 horas, e dá para poder esperar para poder atingir a nutrição completa até o 5º, 7º dia, até o final da primeira semana, mantendo uma alimentação pelo menos trófica desde o começo, sem muita pressa nessa hora, porque todo mundo que descompensa, todo mundo que faz infecção, tu, ele, nós, eles, quando a gente fica com infecção, a gente tem gastroparesia, a gente vomita, a gente fica com um jejum, não tem nenhum sentido de por que o doente com sepsis não possa fazer um pouco de jejum. Claro que se ele tiver nutrição grave, talvez precise de uma nutrição parenteral já desde o começo, mas essa é uma exceção. Muito bem. Então, estou terminando, fazendo o nosso POTS, a nossa proposta de atendimento desses doentes, ou seja, incorporando a Surviving Sepsis Campaign na nossa rotina. Por último, monitorização agora
não é suporte, mas monitorização das disfunções orgânicas e o doente na fase final ou na fase de saída da unidade de terapia intensiva, né? Eu vou iniciar e fazer o suporte necessário às disfunções orgânicas pelo menor tempo necessário para poder minimizar complicações. Sofra todos os dias, pelo amor de Deus, para poder ir avaliando as diversas disfunções, o que está realmente adequando ou não. Isso também me ajuda na resposta terapêutica. Eu tenho que ver de forma sustentada uma diminuição do sofra. Considera o sofra, inclusive, feito diariamente, é ele que faz pelo sepsi-3 o diagnóstico de uma nova sepse, né? Se você tem uma elevação, pelo menos 2 pontos novos do sofra, saia correndo procurar uma nova infecção, porque esse doente tem uma nova disfunção orgânica, provavelmente induzida por infecção, tem uma nova sepse, uma nova infecção nosocomial, que muitas vezes não está clara, né? Não está evidente, mas se torna evidente com a piora do sofra. Considera as limitações dentro do suporte prognóstico de cada doente, começa a entrar numa fase que, eventualmente, você tem que discutir com a família, colocar a família o mais precocemente possível, em discussão de quais são os objetivos do tratamento, até onde que nós vamos dos suportes às múltiplas disfunções orgânicas. Muitas vezes, nós sabemos que o doente com sepse, mesmo com várias disfunções, várias falências, se recuperam, mas é preciso também contextualizar isso dentro do hospedeiro, né? Se ele é um hospedeiro que realmente ainda precisa continuar com todo esse investimento e discutindo isso com a família é fundamental. E as duas novidades com relação a esse último item do POTS, das diretrizes, cuidar com a transição de cuidados, na hora que o estudante vai sair da unidade de terapia intensiva, fazer uma boa comunicação com a equipe que vai atender lá fora e começar a desenvolver os cuidados de educação, os cuidados de longo prazo, porque esses doentes, muito frequentemente, eles têm sintomas, quando eles recebem alta, que se prolongam, que ficam de uma forma sustentada há muito tempo, e agora até mostrando que os doentes, quando são comparáveis no internamento, as unidades de terapia intensiva, quando eles saem, aqueles doentes que tiveram sepse desenvolvem demência mais rapidamente, de uma forma mais 2 vezes mais do que os doentes que não desenvolveram sepse, mostrando que sepse acomete todos os órgãos, faz uma inflamação cerebral importante, leva à apoptose de neurônio, e isso acarreta complicações de médio e de longo prazo, muitas vezes persistentes, que persistem durante bastante tempo. Muito bem, era isso que eu queria apresentar. Eu acho que, de alguma forma, também eu cumpro um compromisso com vocês de sempre estar renovando o POTS à medida que saem novas recomendações, e eu me coloco aí à disposição para os comentários de vocês. Algum comentário? Laure, Carol? Oi, doutor, boa noite. Oi, Carol, tudo bem? A princípio, não tenho perguntas, assim, mas acho que essas novas atualizações, elas são muito boas para nos guiar e nos deixar mais tranquilo conforme a gente vai pegando mais prática, mais confiança no manejo dos nossos pacientes, né? Acho que essa facilitação quanto ao horário do antibiótico, quando antes, se você pensasse em sepse, mesmo que a probabilidade fosse muito baixa, aí você pensou se não podia deixar de fazer um antibiótico. Mas claro que a gente fazia as coisas com muito bom senso, né? Acho que essas mudanças, elas vêm para corroborar isso que a gente já estava fazendo e deixar a gente um pouco mais tranquilo, até para poder dizer que o que a gente faz realmente é guiado pelos guidelines e é o que é recomendado mundo afora. Lauriane, quer fazer algum comentário, Lau? Quer alguma coisa que você acha que tenha que mudar? Então, acho que não, doutor. Acho que foi tudo muito bem esclarecido, bem apresentado. Eu olhei hoje à tarde, quando o senhor encaminhou. Achei bem didático, bem prático. Acho que só
nessa sua apresentação o senhor não colocou nada sobre o Kixolfa, né? Não sei se porque realmente ele não serve para diagnóstico, né? Ele só serve para identificar o paciente mais grave, mas acho que como o senhor mostrou ali, o senhor falou da pressão, falou do nível de consciência, falou acho que acaba meio que subentendido, né? Aquilo realmente é o Kixolfa. Na verdade, Laura, acho que eu esquipei, né? Pulei essa parte, porque existe uma parte da identificação do SOFA, da sepse, que ela precisa ser desenvolvida por uma rotina do pronto-socorro. E ela não é exatamente uma otimização do tratamento da síndrome séptica, né? Então, não acho que a gente, a princípio, não achava lá atrás, podemos eventualmente incorporar esse ponto, de se um doente que vem para o pronto-socorro e que ele tem eventualmente algum sinal de gravidade, se eu devo fazer um MILS nesse doente ou não, né? O Kixolfa certamente não, porque o Kixolfa na Surviving Sepsis Campaign, para os vários dados, ele se mostrou ser pouco sensível. É um pouco mais específico, mas ele é muito pouco sensível, deixa passar muito doentes com sepsis, ele não deve ser incorporado no pronto-socorro. Na verdade, o POTS ele começa na hora que você identifica um doente, que você diz assim, esse doente deve ter sepse. Para aquele doente que vem na porta para um pronto-socorro, não sei se o POTS teria essa abrangência. Entende? Mas está em discussão. Entendi. Ela não está de propósito. O Kixolfa, o MILS, ele não deve ser utilizado dentro da unidade de terapia intensiva. Ele não é para isso, né? Dentro de uma UTI, ele inicia a partir da hora que você tem um diagnóstico clínico de uma infecção suspeitada e tem uma disfunção orgânica. Ponto. Antes disso, eu não vou triar doentes no pronto-socorro, não vou ensinar como é que tria doentes, para o doente mais grave, menos grave, quem é que eu vou coletar exame, quem que eu não vou. Senão aí ficava meio abrangente demais. Cada hospital vai ter que ter, dentro do seu pronto-socorro, uma estratégia para poder fazer isso, mas que certamente não deve incorporar o Kixolfa. Beleza, obrigada. Eventualmente a gente pode criar um outro passo antes, né? Tá? Mas foi bem lembrado, acho que isso também precisava de ser explícito, né? Não tenho bem certeza. Mirela, quer falar alguma coisa sobre isso? Ou sobre como um todo? Não, eu quero falar sobre isso, sim. Eu entendo o teu ponto de vista, mas eu penso que, mesmo dentro da UTI, muitos doentes com sepse desenvolvidas dentro da unidade de terapia intensiva, como a gente tem um grupo que é heterogêneo, plantonistas, enfim, muitas vezes o diagnóstico não é feito da maneira... trabalho, né, dentro da UTI com utilização disso. Então, ainda é SOFA, disfunção. Isso, mas então, talvez valesse a pena fazer um primeiro passo da identificação do doente com sepsis, que é uma coisa muito comum para a gente, mas a gente tem plantonistas de várias especialidades, enfim. E lembrando da importância da antibiótico terapia começar até a terceira hora, vamos dizer assim, nos casos, né, menos graves, que não tem choque, muitas vezes o antibiótico ele fica para o dia seguinte. Quando o intensivista, enfim, ou alguém da rotina vem para identificar o doente. Então, pensando até nesse treinamento da equipe com uma doença que é tão da terapia intensiva, né, incidente, prevalente, talvez valesse a pena um primeiro passo da identificando o doente com... Mas eu gastei 10 minutos para falar do reconhecimento. Olha aqui, ó. Pois é, ok. Uma
coisa mais do que isso, será? É o doente rapidamente, tem que identificar, né? A definição é essa. Se ele tem SIRS, tiver sintoma de um foco de infecção, tiver pelo menos uma disfunção orgânica. Quem sabe escrever, né? Na prática, isso está Se escrito. voltar uma tabelinha, não sei. Mas enfim, mas eu entendo que a questão do quicksolfa, ela é outra coisa que não tem nada a ver daí com a unidade, com a terapia intensiva, né? Daí eu só queria fazer um outro comentário, Álvaro, acerca já que a gente está montando agora o escritório da qualidade, acho que é uma coisa que ainda não foi publicizada, enfim, e comentada com todos, mas o CEPET está montando um escritório da qualidade interno, né, para auxílio na gestão de indicadores e de processos de todas as UTIs, auxílio aos coordenadores, e estou comentando isso porque um dos protocolos considerados obrigatórios, vamos dizer assim, pelos hospitais acreditados, pelos hospitais que fazem parte da ANAP, então isso inclui INC, inclui VITA, inclui nações, é o gerenciamento do protocolo da sepse. Então, esse gerenciamento, ele é considerado um dos obrigatórios, né? E para os hospitais públicos, tem todo o sentido de que, obviamente, ele também seja gerenciado, porque é a doença que mais mata os nossos doentes, na maioria dos nossos hospitais, né? Então, a gente ter esses passos e numa segunda fase, a gente poder saber a nossa adesão aos passos do POTS vai ser uma fase posterior que a gente vai orientar a implementação, né? Muitos hospitais já fazem, o INC já faz, o VITA faz de maneira irregular, né? Mas os hospitais públicos, pelo menos o CHT não faz, e acho que é importante a gente ter no futuro indicadores de aderência ao protocolo da sepse. Claro, a gente vai usar o nosso POT 5.0 e elencar aí os elementos gerenciáveis da nossa adesão a esse protocolo tão fundamental para a gente. Muito legal, muito bom. Danilo, você está aí, Danilo? Tudo bem? Oi, doutor, boa noite. E daí? Bom, eu acho muito bacana o POTS, particularmente, sabe? Eu gostaria que a gente tivesse, eu acho muito válida quando a fala do doutor, quando compara com os POPs, vamos chamar assim, da cardiologia, né? Porque eles têm isso na mente deles, assim, desde o R1 de cardiologia, no caso. Eu acho que isso aí tem que estar na cabeça dos nossos residentes, nossa, enfim, como um mantra, vamos dizer, sabe? Eu acho que isso é algo essencial, assim. E eu concordo um pouco com a doutora em relação a facilitar, talvez, a identificação, sabe, doutor? Eu entendo que o doutor colocou o que é, tá no POTS o que é, mas acho que deixar, talvez, mais for dummies, se é que você me entende, POTS for dummies. Alguma coisa assim seja interessante, sabe? Alguma coisa assim, sabe? Acho que é isso que a doutora tá querendo dizer na fala dela, assim. E quanto a gerenciar ali o protocolo de sepse, a gente ali na Santa Casa tá engatinhando nisso, mas a gente já tá começando a fazer, não envolvendo POTS, né, necessariamente, mas os protocolos de sepse estão sendo gerenciados. Inclusive, tivemos uma experiência ruim aí com os últimos meses de má aderência, de não abrir o protocolo, sabe? E a gente está tendo que voltar numa batalha em relação a isso. Eu acho que é algo importante da gente lembrar sempre também. Tá bom, legal. Queria ouvir algum residente? Gabriela, tudo Oi, bem, doutor. Gabriela? Oi, Amanda. Pode falar. Tudo bem? Tudo bem. Doutor, só um comentário, acho que eu não tenho dúvidas em relação à aula do senhor, mas terminando agora a residência, assim, é o que o senhor comentou no começo da apresentação,
que não houve grandes mudanças, porque talvez todos os nossos coordenadores sempre foram muito ativos em relação a artigos, as nossas próprias aulas. Então, assim, eu não lembro de ter passado nesses 3 anos em algum lugar que postergou o início de droga vasoativa, esperando resposta de volume, etc. E isso eu acho que exatamente por esse conhecimento sempre atualizado. Muda um pouco de algum hospital para outro em relação à agressividade de antibióticos, mas sempre todos baseados em alguma evidência, em algum estudo. E o POTS, eu acho que realmente ele nos direciona, organiza as ideias e principalmente para conseguir passar isso para quem talvez não tenha menos experiência, ou que esteja começando, ou que tenha alguma coisa ainda de dúvida. Mas como R3 eu fico contente de não ter grandes novidades mesmo, assim como o senhor falou no começo da aula. Acho que é isso. Acho que obrigado, Amanda. Acho que legal. Na verdade, não foi uma aula, era para ser a primeira parte, porque apenas uma tentativa de nós buscarmos entre nós uma linha mestra que possa ser um consenso mínimo, uma doença altamente complexa, né? Claro que tem várias nuances ali, que podem ser adaptadas em diferentes serviços, mas ao mesmo tempo tem um esqueleto, uma coluna vertebral fundamental que a gente precisa de seguir, que estão nesses 8 eixos. Então, se pelo menos nós realmente reconhecemos a importância, a gente reconhece de que esses atributos que estão aí colocados, eles são válidos. Isso faz com que a gente acabe conquistando o que a gente conquistou durante esse tempo, né? Eu fico feliz da tua fala, de que a gente atende 12 mil doentes por ano, em 8 hospitais diferentes, com 12, 15 coordenadores, mas existe uma coluna vertebral, né, de um assunto altamente complexo. Então, isso de alguma forma dá unidade para o nosso grupo como um todo. E se a gente tem esse consenso, ele pode ser utilizado dessa forma ou de uma forma adaptada em cada um dos serviços, para poder minimizar variação do atendimento em cada serviço, né? Eu olho para o Vita, por exemplo, e eu vejo a toda hora o número de médicos que mudam, né? De um mês para mês, são pelo menos 3, 4 médicos que mudam, que são acrescentados na escala, os outros que não fazem mais. Eu estou olhando só para o Vita, imagine isso no CHT, isso na Santa Casa, né? O tamanho. Santa Casa hoje é um mundo, né? Uns seus 50 leitos, muda toda hora. Então, a importância também daí, uma vez nós consensuados, que os coordenadores, como a Mirella falou, possam levar isso para frente, disseminar isso para quem está começando, para quem eventualmente vem fazer um ou outro plantão dentro da UTI, mas essa é aquilo que a gente segue, e que no futuro a gente possa ter dentro do CPET também uma monitoração dessa coluna vertebral como um elemento de gestão do atendimento do doente crítico como um todo. Se você faz uma boa gestão de um doente com sepse, muito provavelmente isso se dissemina para outros doentes sem sepse, né? Porque aqui está incorporado ventilação mecânica, monitorização hemodinâmica, compensação de hipoperfusão, que vale para várias outras situações. Então, acho que tem essa valia. Valeu, Fer. Amanda, queria ouvir a Fer, você está aí também, né, Fer? Quer falar alguma coisa? Oi, doutor. Estou aqui, sim. Boa noite. Boa noite.
Bem, primeiro que nesses anos todos, assim, né, já foram algumas atualizações aí do POTS, acho que essas discussões, elas são sempre muito bem-vindas e a gente procura estar sempre atualizado, e o senhor está sempre alinhando isso com a gente bem de perto. Como as meninas já falaram, a gente não teve grandes alterações, mas a gente está sempre antenado, e tem mais essa questão aí um pouco aí do antibiótico, e como a própria Amanda falou, né, cada hospital tem um pouco da sua microbiota, seu perfil de pacientes, a sua individualização, que é bastante importante, a gente procura sempre alinhar isso, tanto com a CCIH, e ver essas discussões internamente também. Mas, e essa questão da gente ter plantonistas com uma rotatividade maior, sim, é bem presente, e quanto maior o número de leitos que a gente tem, mais isso acontece, né? Então, no Covid, a gente viu isso de maneira assustadora por N motivos a mais, e o quanto protocolos que a gente escreveu e que foram simples, diretos e curtos, eles têm uma adesão maior à própria leitura e tudo. Acho que a gente ter, claro, toda a nossa outra parte que tem aí, que disseca um pouco melhor, é importante a gente compartilhar com os médicos, mas quanto coisas que foram bem diretas, assim, 1, 2 páginas, 3 páginas, o pessoal teve uma adesão boa aí para ler. E acho que essa parte básica, assim, da identificação, acho que ajuda, até porque a gente acabou se aventurando em algumas enfermarias, digamos assim. Então, a gente acabou também vendo esse outro lado, e foi uma experiência diferente para mim, porque estar em enfermaria eu, né, não fiz clínica médica, não tinha esse olhar, e foi uma oportunidade de olhar a UTI de fora para dentro. Eu aprendi muita coisa, com transição de cuidados, essa parte de identificação. Isso me trouxe um crescimento, assim, eu olhei algumas coisas que antes eu não enxergava de dentro da UTI. A gente fica olhando, e quando a gente sai e recebe esse doente, eu vi coisas interessantes. Então, talvez, assim, para realmente, pensando na contribuição de toda a equipe médica que trabalha com a gente, acho que pode ser válido, assim. Ótimo. Mi, quer fazer algum comentário aí final? Não, Álvaro, eu só acho que esse é um assunto diferente do que eu comentei na ventilação mecânica, que ele é bem capilarizado no nosso grupo. Acho que você esteve sempre envolvido com essa questão desde a primeira Survive Sepsis Campaign, essas atualizações frequentes e esse modo de fazer, né, que é fazer o POTS, que tem um acrônimo, né, e que é panfleto, isso capilariza, né, isso distribui entre as pessoas. Então, esse modo de fazer, essa disseminação dessa doença que é tão da terapia intensiva, eu acho que ela é vencedora, e ela fez diferença para a gente. Então, daí nesse sentido é que eu reforço, né, que o jeito que é feito o POTS, ele é mais fácil de capilarizar do que fazer uma linha guia, um protocolo, né? Então, quanto mais facilitador ele for, eu acho que melhor para ele ser implementado, sabe? Então, eu acho que o fato da gente ser uma equipe que esse assunto é muito cotidiano, também é a forma como ele é discutido e a frequência com que ele é discutido, sabe? E a forma como ele é compartilhado, que fez diferença para a gente. Acho que era isso. Legal, obrigado, Mi. Bom, quero agradecer a presença de todos. Então, nós estamos finalizando as nossas reuniões de terça-feira do CPET. Estava tentando me lembrar aqui, Mirela. A primeira reunião de terça-feira que a gente fez foi em 1900, você era R1? 1988, eu era R2. Não, 88 já era no...
Não, 88. A gente começou essas reuniões lá na sala 3 do departamento do HC, lembra? Ah, eu era R1. É isso mesmo, mas era 88, né? Então, desde então, nós fazemos reunião semanal, acadêmica, científica, desde então dá 34 anos. Então já dá para se aposentar já o ano que vem. Nada, o ano que vem aí tem novos desafios. Obrigado, turma, obrigado a todos os residentes. Nessas aulas de terça, e a gente vai tentar fazer ainda melhor o ano que vem. Tchau. Boa noite.